Sejam bem-vindos então ao nosso webinar. Vamos então dar início à apresentação aqui do nosso webinar sobre a medida Empreende 21. Temos aqui da parte da PSZ, eu que sou a Catarina, a colega Telma Souza, que irá então fazer a apresentação, e a colega Cláudia Silva, da parte do Departamento dos Projetos. Começando aqui por vos apresentar um bocadinho da PSZ. Nós somos então uma empresa de consultoria direcionada aqui para a parte dos incentivos. A medida Empreende 21 é uma nova medida com a qual estamos a trabalhar e pretendemos, neste webinar, dar a conhecer, esclarecer as vossas dúvidas, falarmos um bocadinho sobre esta medida, tirar algumas dúvidas que existam, esclarecer aqui estas questões, dar também alguns exemplos práticos. Por isso, estamos aqui disponíveis para vos ajudar, partilhar informação e acredito que seja muito útil. E qualquer questão podem colocar através do chat ou também na parte final podem ligar o vosso microfone e apresentar as vossas questões e estamos aqui para vos esclarecer. Passo a palavra aqui à colega Telma, que vos vai começar então por explicar como é que isto tudo se processa e qualquer questão estamos a dispor. Ora então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu queria antes de mais dar só aqui uma ressalva, que eu sei que é uma das questões que salta logo, têm-nos colocado muitas vezes, quer por telefone, quer por e-mail, e se calhar vocês já têm a oportunidade de ver, mas para quem não teve, a PSZ, portanto, a empresa de consultoria que dá este apoio, que faz este tipo de candidaturas, mas não somos uma entidade acreditada para fazer aquele acompanhamento gratuito, ok? Portanto, deixar só essa nota, fazemos o acompanhamento, portanto, desde a fase de elaboração de candidatura até a fase de entrega e acompanhamento até a parte da contratualização, mas não somos essas entidades que inclusive estão listadas e que fazem parte, juntamente com a startup, com o IFP, das entidades de apoio, ok? Portanto, essa já fica assim também dada para que, pronto, vocês também fiquem com essa informação. Caso queiram intervir durante o webinar, estejam à vontade, mesmo que queiram fazê-lo através do microfone, sintam-se à vontade, podem ligar o microfone e ir conversando. A ideia também é um bocadinho essa, partilharem as vossas opiniões, as vossas dúvidas, as vossas questões. As questões que forem colocando no chat, a Cláudia pode ir respondendo a algumas, senão depois também no fim iremos abordar as questões que ficarem por responder, está bem? Portanto, a ideia é que vocês saiam daqui sem questões. Também questões... Imaginem algum enquadramento mais específico, vocês não queiram aqui partilhar, podem sempre depois enviar-nos por e-mail, que eu vou deixar os contactos no final do webinar, e vocês aí poderão também fazermos um contacto mais direto, mais pessoal, sobre algum tipo de enquadramento. Portanto, eu vou partilhar aqui o meu ecrã, se o efeito de som anfitrião me deixar. Já estou. Onde é que está? Aqui. Já estão a ver o meu ecrã, não já? Deixem-me só confirmar aqui. Estou com o anfitrião? Com o anfitrião. Vocês conseguem aprovar os inscritos. Pronto. Estas questões técnicas, mas é importante vocês participarem nelas para verem que situações acontecem em todo lado. Pronto, então. Sobre esta medida do Empreende 21, o que é que vamos aqui abordar então hoje? Portanto, vamos fazer aqui um pequeno enquadramento da medida, quem é que são os destinatários deste apoio, alguns requisitos de elegibilidade que são colocados aos destinatários, quem é que são então os promotores, que também é uma questão que tem surgido bastante, que tipo de projetos é que são elegíveis, que requisitos é que devem cumprir esses projetos. Os dois apoios financeiros que vamos abordar é o da criação do próprio emprego e o apoio ao investimento. Vocês vão muitas vezes ouvir, quando falo deste apoio financeiro à criação do próprio emprego, eu vou-lhe chamar muitas vezes prémio. Já não é defeito, é feitio. Digo muitas vezes prémio porquê? Porque no Investe Jovem também existia, que era o apoio anterior a este, também existia esta figura e era chamado prémio. Portanto, isto, como foram muitos anos a lidar com isto, como prémio, eu muitas vezes digo prémio. Mas quando eu falar nesse termo, é este apoio financeiro à criação do próprio emprego que me estou a referir. Depois, falar aqui um bocadinho de que tipo de despesas é que são elegíveis, quando é que os apoios a atribuir são pagos, que tipo de outros apoios é que vocês podem acumular com estes, quais é que são aqui os pilares da avaliação da candidatura, que obrigações é que o promotor deverá cumprir e depois então deixar aqui um tempo para questões que, volto a salientar, podem ir colocando durante a apresentação, não precisam esperar pelo final. Portanto, o que é isto do Empreende 21?
é um apoio à criação e desenvolvimento de novos projetos empresariais por pessoas que estejam inscritas no Centro de Emprego. E logo aqui debatemos com várias questões. Portanto, o Empreende 21 ele foi criado lá em janeiro de 2022. Portanto, muito tempo passou desde essa altura, mais de um ano. Entretanto, o regulamento saiu em julho do ano passado, e nada de concursos. Portanto, em fevereiro deste ano saiu uma alteração à primeira portaria, e aqui esta foi a principal alteração. Portanto, eu quero chamar aqui a atenção porque muitas pessoas foram ouvindo falar do Empreende 21 desde o ano passado e podem ter ainda, que já nos aconteceu, contactos, podem ter ainda em mente a questão de que o Empreende 21 é só para desempregados. E eu quero deixar aqui a ressalva que não é, ok? Portanto, as pessoas têm que estar inscritas no IFP, mas podem, por exemplo, estar como empregados à procura de novo emprego, ok? Portanto, vocês, enquanto empregado, por conta de outrem, podem perfeitamente estar inscritos no Centro de Emprego e, assim, são elegíveis para esta medida. Portanto, não têm realmente que estar desempregados. E isto é a primeira alteração logo e a principal alteração que esta medida sofreu e, portanto, achamos que é importante aqui chamar a atenção para isto. Nota importante é que estes concursos estão abertos agora, finalmente, depois de tanto tempo, abrindo no dia 3 de abril, e estão provisionalmente abertos até 31 de dezembro. Porquê que é esta provisionalmente? Porque o aviso deixa muito claro que a dotação orçamental é de 20 milhões de euros e que, caso se justifique por esgotamento desta dotação orçamental, podem encerrar antes, ok? Portanto, podem encerrar antes ou pode haver um reforço de dotação. O que eu quero dizer com isto é que não é certo que vai estar aberto até 31 de dezembro, ok? Portanto, quem conhece apoios do Portugal 2020, que eram os anteriores, eles funcionam por concurso e abrem e fecham naquela data. Quando são este tipo de concursos, já aconteceu com outros apoios da Startup Portugal, por exemplo, com os vouchers, que estão abertos quase que em contínuo, quando se justifica pela questão da dotação orçamental estar a ficar esgotada, eles podem encerrar antes. Portanto, esta nota é importante dar para que não fiquem a contar que isto vai estar aberto até final do ano, porque pode eventualmente não estar. E quem é que se pode candidatar a esta medida? Portanto, todos aqueles que possuam uma ideia de negócio económico ou financeiramente viável, portanto é preciso um estudo financeiro que justifique que aquele negócio que vamos criar tem viabilidade económica ou financeira, e que estejam então inscritos no IFP, ok? Portanto, deixar aqui a nota de que podem candidatar cidadãos de outras nacionalidades, não têm que ser portugueses, desde que esses possuam certificado de registro de residência cá e documento de identificação, ok? E que consequentemente possam ser candidatos a emprego. Se um cidadão estrangeiro cumprir estes requisitos, poderá então ser promotor destinatário desta medida. E que requisitos é que então estas pessoas têm que cumprir? Estar realmente inscritos no Centro de Emprego como desempregados ou empregados à procura de novo emprego. E aqui nós já falei desta questão 3 vezes, estamos no quarto slide, já falei disto 3 vezes, porque isto é mesmo importante. Inclusive, para terem uma noção, na segunda-feira, dia 3 de abril, nós tínhamos projetos prontos a submeter. Só faltava, por exemplo, num caso em concreto, faltava-nos a inscrição no Centro de Emprego, confirmar. E o nosso cliente disse, já fiz a inscrição, mas o senhor não era preciso mais nada. E nós dissemos, olha que não. E ele, disse que isto era para toda a gente. E eu disse, olha que não. Olha, tem mesmo que ter a declaração. E nós foi no dia 3, portanto estávamos todos a conhecer o formulário pela primeira vez. E quando vamos a registrar o promotor, que é o primeiro passo das candidaturas, registrar no site da Startup Portugal, do Empreende 21, peço desculpa, a primeira coisa que pede quando identificarmos como desempregada a pessoa, para anexar a declaração de inscrição. Portanto, é mesmo importante que vocês estejam realmente inscritos no Centro de Emprego e que tenham uma declaração válida e atualizada, que comprove isso mesmo, para que vocês anexem isto no vosso registro no site do Empreende 21, está bem? Já disse também essa nota, que esse é o primeiro passo para quem vai apresentar a candidatura, fazer o registro enquanto promotor, e portanto é preciso esta declaração. Tem que ter alguém com mais de 18 anos. Outra alteração que houve, porque anteriormente nós inclusive fizemos um webinar em novembro em que não era assim, tinha uma idade máxima também, 35 anos, deixou de existir, ok? Portanto, não há qualquer limite superior de idade, existe o inferior, que é aos 18 anos. Depois, os promotores não podem ter dívidas, nem à Segurança Social, nem às finanças, e não podem estar em incumprimento em apoios que sejam concedidos pelo IFP. Portanto, tem que ter regularizado a situação em matéria destas 3 entidades. E em termos de requisitos principais, eles vão contar às pessoas, são estas, nada muito burocrático. E então quem é que são os promotores? Okay? Podem haver 3 tipos de promotores. O promotor, o destinatário promotor principal,
e os outros destinatários promotores. Estas duas tipologias são pessoas que são promotores do projeto, portanto vão encabeçar, vão fazer parte do capital social da empresa e que são destinatários da medida, portanto encontram-se inscritos no centro de emprego e vão criar o seu próprio emprego. Pode ser a tempo inteiro ou parcial. Vou já explicar depois qual é que é a diferença em termos de atribuição de apoio. Está bem? Portanto, estas pessoas que sejam então destinatárias da medida, porque estão inscritas no centro de emprego e cumprem aqueles requisitos que referi aqui atrás, são destinatários promotores. O principal é aquele que vai preencher a candidatura, portanto, vocês enquanto promotor registram-se todos, por exemplo, 3 pessoas, imaginem, 2 pessoas são destinatárias promotoras e há um outro promotor. Um dos destinatários promotores, vocês fazem os 3 o registro no site do Empreende 21 e um vai gerar a candidatura, preencher a candidatura. Esse é o destinatário promotor principal. Vai identificar os outros destinatários promotores e o outro promotor, que tem também que estar inscrito. Este outro promotor pode ser alguém que está a trabalhar por conta de outro, que tem já uma empresa, é um empresário nome individual, que vai fazer parte da estrutura societária da vossa empresa, da futura empresa, mas que não é destinatário da medida, por exemplo, por não estar inscrito no centro de emprego e por não ir criar o seu posto de trabalho, portanto, por não ir oferir remuneração através deste projeto. Portanto, essa pessoa é a outra promotora. Portanto, são promotores todos aqueles que reúnem os requisitos da candidatura, e podem haver um ou mais promotores, não podendo exceder um total de 5. Portanto, no máximo, podem ser 5 pessoas a fazer parte da estrutura societária da empresa, que são então os promotores. E desde que realmente os destinatários promotores tenham a maioria do capital social de direitos de voto, podem então inscrever outros promotores. Portanto, estas outras pessoas que não estão inscritas no centro de emprego, ok, podem fazer parte da sociedade, desde que os sócios maioritários, ou a maioria do capital, esteja entregue, portanto, às pessoas que são destinatárias da medida. Assumimos, por exemplo, 3 pessoas, como eu disse há bocadinho, em que 2 são destinatárias e uma terceira não é. Se for, por exemplo, dividido em partes iguais, 33.33, pode ser. Porquê? Porque se 2 são destinatárias, a maioria do capital social, 66.66, está entregue aos destinatários promotores da medida, ok? E a terceira pessoa fica então com 33.33. Na prática são 3 com o mesmo poder, mas como 2 são destinatários, a maioria do capital está então bem entregue, neste caso, para os requisitos da medida. Se eu forem muito rápido, ou só uma coisa que não está a ser tão clara, vocês vão me dizendo, está bem? Vão dando feedback aí no chat. Eu sei que a Catarina e a Cláudia, confio que estão aí a ver, eu não estou a ver porque eu estou com os slides e de lado estou a ver as pessoas, portanto não consigo ver o chat, mas acredito que alguma coisa vocês vão me dando nota. Depois, que tipo de projetos então é que são elegíveis? Portanto, que tipologia é que podem ser criadas após a submissão da candidatura? Ou antes, que já vos vou explicar porquê. Portanto, uma entidade privada com personalidade jurídica com fins lucrativos, independentemente da respectiva forma jurídica. Uma sociedade unipessoal por cotas, uma sociedade por cotas, o que seja. Podem ser também sedes cooperativas ou então a chamada empresário nome individual, trabalhador independente. Ok? Portanto, também é válido se apenas quiserem, peço desculpa, iniciar a atividade. Portanto, não deixa de ser elegível para a medida. E que requisitos é que estes projetos então devem cumprir? Portanto, os projetos devem apresentar viabilidade económica ou financeira, mais uma vez, a situação de que temos que conseguir demonstrar com alguns rácios que este projeto realmente tem viabilidade e que é capaz de gerar retorno para os seus promotores, para os seus investidores, para o que seja. No investimento a realizar, não é permitido que inclua a compra de capital social de uma empresa já existente. Aqui, se for um aumento de capital, já será possível. Isto já é assim em outros apoios à contratação, à criação de próprio emprego, outros apoios com fundos públicos. Portanto, sempre que vocês, por exemplo, existe uma empresa, vocês têm interesse em participar nessa empresa, vocês poderão participar só para aumentar o capital, ok? Não para comprar capital que já existe. Muitas vezes acontece, chegamos assim, então a empresa já existe e quer passar para nós. Se for, por exemplo, um contrato de espaço que inclua todos os direitos associados ao negócio, isso é aceite, ok? A compra do capital em si, isso não. Se for para aumentar o capital, imagina, a empresa tem 5 mil euros de capital, vocês vão entrar com 20 mil para comprar máquinas, equipamentos, o que for, isso já é aceite, está bem? Depois, é importante não esquecer que a atividade que se vai abrir, portanto, a empresa que se vai criar no âmbito deste projeto e os postos de trabalho dos destinatários promotores que se vão criar devem manter-se pelo menos durante 2 anos. Isto é outra alteração, eram 3. Aqui nesta situação
passa então para 2. Portanto, no mínimo 2 anos tem que estar a atividade aberta e os postos de trabalho criados, portanto, tem que estar a ter remuneração e a fazer descontos por esta empresa durante pelo menos 2 anos. E estes 2 anos contam na data em que vocês assinam um contrato de concessão do apoio, que é o designado termo de aceitação. Está bem? Em termos de apoios, portanto, existem, como vocês viram no índice, 2 tipos de apoios financeiros. Depois existe o apoio à mentoria, à consultoria, apoio à incubação, ou o tipo de apoios que esta medida também prevê para o arranque destes negócios por estes destinatários promotores. Mas em termos de apoios financeiros, existem 2. O apoio financeiro à criação do próprio emprego, o tal prémio, e o apoio financeiro ao investimento. Portanto, este apoio financeiro à criação do próprio emprego, portanto, ele é um subsídio não reembolsável, portanto é um dinheiro que vocês não têm que devolver, e é o valor, neste momento, tendo em conta o IAS atual, são cerca de 7.206,45 €, portanto são 15 vezes o valor do IAS por destinatário promotor, até um limite de 5 postos de trabalho. Ou seja, viram que atrás eu disse-vos que vocês podiam ir até 5 pessoas na estrutura societária enquanto destinatários desta medida. Podem ser ou de promotores ou promotores de destinatários. Se forem promotores destinatários, ou seja, inscritos no centro de emprego e que vão criar o próprio emprego, portanto vão passar a ter remuneração e fazer descontos por esta nova empresa, cada uma dessas pessoas recebe 7.206,45 €, ok? Então imaginem que são 5 destinatários promotores, 5 pessoas desempregadas e vão estar com 20% cada uma e que vão criar o posto de emprego, este valor é vezes 5, está bem? Portanto, imaginem que vocês, e isto é possível, em vez de criarem o vosso posto de trabalho a tempo inteiro, vão criá-lo a tempo parcial. Este prémio é dividido a meio, portanto só recebem também metade deste prémio, portanto é na proporção, ok? Portanto, e vocês quando fazem o vosso registro na plataforma do Empreende 21, vocês vão logo indicar essa situação. Portanto, ou é no registro ou é na criação do formulário. Agora estou aqui na dúvida se é no registro, portanto, ou é no registro enquanto promotor, vocês põem lá como desempregados e inscritos, ou não, é no formulário já. Portanto, o formulário vocês identificam logo os promotores, a primeira página do formulário é logo para identificar os promotores e vocês aí criam, imaginem, vocês neste caso, imaginem que eram, por exemplo, que eu vos dei, 2 destinatários promotores e um outro promotor. Ele obriga-os a pôr ali logo 2 registros, pelo menos, na primeira página, porque são os promotores que têm que criar o próprio emprego. Estamos a dizer que são promotores destinatários, portanto, à partida têm que criar o próprio emprego. Portanto, e pede-nos logo para indicar a pessoa, não é? E se é tempo parcial ou total, ou completo. E nós, ao pôr lá essa opção, ele calcula-nos logo este valor. Ok? Portanto, se for a tempo parcial, vai calcular metade apenas este valor. Se for a tempo completo, é este valor e pelo número de pessoas que nós dissermos que são, então, os destinatários promotores. Está bem? Portanto, uma nota muito importante, vamos falar mais à frente, mas vocês já ouviram falar, este apoio implica a realização de capital próprio sobre um investimento elegível de 15%. Portanto, eles dão-vos o apoio até 85%, vamos ver de seguida como é que chega a esse valor, 15% é capital próprio. Este subsídio recebido, este apoio financeiro, não pode ser utilizado para esses 15%. Esta é outra questão que tem surgido muito em reuniões e em mails, telefones, o que seja. Porquê? Porque realmente não, isto é atribuído pelo posto de trabalho, pela pessoa, portanto entendia-se que poderia ser. No entanto, e realmente isto foi abordado num workshop da Startup Portugal e faz algum sentido, isto é atribuído, e também sei mais à frente isto explicado, após comprovarem o início da atividade. Ou seja, isto é atribuído à empresa, isto entra na empresa como um subsídio. Ora, quando eu falo em capital próprio é dinheiro que tem que entrar na empresa, ou um depósito ou uma transferência do sócio, não é? Dos sócios. Portanto, se entra como um subsídio, ele vai ser classificado como um subsídio, não como capital, como entrada de capital, percebem? Portanto, e é por essa situação, não é? Que não pode ser entendido como financiamento para o investimento. Portanto, tem que haver entradas de capital de outra forma, para justificar aqueles 15% de capitais próprios. Estes subsídios, este apoio à criação do próprio emprego, pode servir, por exemplo, para os vossos primeiros salários, portanto, pode servir para pagar despesas da empresa, despesas que vão naturalmente surgir, despesas correntes, mas não para fazer face ao capital próprio, está bem? Vamos já falar à frente de outra situação que pode ser utilizada, mas esta realmente está mesmo, no primeiro regulamento não estava,
mas neste segundo diz mesmo no regulamento desta solução. Não estava, mas eles depois foram explicando, a Startup Portugal foi explicando em alguns workshops que fez, mas agora está mesmo no regulamento descrito que não é possível. No que toca ao apoio financeiro ao investimento, portanto, este apoio financeiro vai incidir sobre o investimento elegível e pode ir até 85% deste valor, sendo que então os 15% são de capitais próprios. Falando um bocadinho já desses capitais próprios, quando é que vocês vão ter que ter este dinheiro? Portanto, os capitais próprios vão ter que ser realizados à medida que vocês vão precisando do dinheiro. Porque se vocês vão fazer um investimento de 100 mil euros e só vão vos beneficiar 85, vocês vão chegar numa fase em que vão precisar dos vossos 15. Certo? Para fazer face às despesas do projeto. Portanto, vocês vão ter que ir executando no decorrer da implementação do projeto. Ora, também tenho isto explicado mais à frente, mas vocês têm 12 meses para implementar os projetos. Portanto, e têm 12 meses também para demonstrar que cumpriram com as obrigações que vos são atribuídas. Estes 15% acabam por ser uma obrigação e, portanto, vocês vão ter que os ter realizados, subscritos e realizados, até à conclusão desses 12 meses. Portanto, quando forem evidenciando que realmente cumpriram com todos os requisitos associados à candidatura, ao projeto, estes 15% têm que estar já subscritos e realizados. No que diz respeito ao apoio financeiro, os 85%, este divide-se em 40% para subsídio não reembolsável, dinheiro que vocês não têm que devolver, e 45% é um empréstimo sem juros. Nunca houve um apoio com estas características. Quer dizer, não, nunca houve, estou a dizer, nunca houve, pelo menos daquilo que eu conheço, portanto, já trabalho nisto há alguns anos, portanto, e mesmo antes de eu começar a trabalhar nesta área, portanto, não tive conhecimento de algo tão interessante, pelo menos para este tipo de projetos, negócios, claro, por exemplo, apoios à ED, já tivemos 70% a fundo perdido, sim, mas isso são projetos de outra dimensão. Para este tipo de projetos, criação do próprio emprego, nunca houve nada tão atrativo como isto, com apoio ao fundo perdido e com todo o remanescente empréstimo sem juros. Este empréstimo sem juros é reembolsável no prazo de 5 anos, incluindo 2 anos de carência. Portanto, estamos a falar de um prazo de operação total de 7 anos, 2 de carência, 5 de reembolso. Este período de carência podem abdicar deste período de carência, sendo que se abdicarem, não anda para a frente, ou seja, os 5 anos não acabam mais cedo, vocês vão amortizar em 7. Ok? Portanto, até no formulário de candidatura, vocês podem mesmo escolher se vão ou não utilizar o período de carência. Se puserem que não, aquilo calcula-vos logo a amortização, vocês vão colocar a primeira amortização e ele calcula-vos logo para 7 anos. Portanto, imaginem que vocês agora têm o projeto aprovado, em meados de 2025, ok? Isto terminaria em meados de 2030. Se vocês, os 5 anos, 2025, 2 anos de carência, acabam de amortizar em meados de 2032. Portanto, não é? Os 7 anos. Se vocês não escolherem os 2 anos de carência, ok? Vocês amortizam durante mais tempo. É essa a diferença. Este exemplo prático está no regulamento, assim, também para vocês perceberem como é que se passa dos 5 para os 7. Está bem? Depois, este subsídio não reembolsável, portanto, ele é realmente 40%, podendo ser majorado. No total, todos estes apoios, quer o apoio à criação do próprio emprego, este aqui atrás, quer o apoio ao investimento, não pode ultrapassar os 200 mil euros, ok? E o regulamento só diz isto. O que nos leva a crer, imaginem que nós, neste 85%, é isto que o regulamento diz, ok? Imaginem, isto leva-nos a crer que no 85% até poderia ser 190 mil euros, mas não, ok? E isso comprovamos por preenchimento do formulário, ele dá erro. Ou seja, quando dizem que o total dos apoios não pode ultrapassar 200 mil, estes 40% de subsídio não reembolsável também não pode ser superior a 40% dos 200 mil, que dá 80 mil euros, ok? Portanto, a taxa base de apoio do subsídio não reembolsável, o valor máximo, não pode ser superior a 80 mil euros. Portanto, pode ser superior depois com as majorações. Isto, vou partir aqui de um exemplo. Imaginem que vocês tinham um investimento de 250 mil euros, ok? Se fôssemos elegível, se fôssemos a calcular 40% disto, dava 100 mil, certo? E vocês dizem, Telmo, ok, mais 45 para ir bater ao teto dos 200. Não, ok? Só financiariam a taxa base 80. Por isso é que é até 40% subsídio não reembolsado, ok? Portanto,
isto é importante ter a nota, e 45% é a mesma coisa, portanto, o empréstimo sem juro não pode ser superior, nunca, a 90 mil euros, portanto, 45% dos 200 mil, ok? Esta nota é importante vocês também reterem, para fazendo as vossas simulações, os vossos cálculos, perceberem que tipo de apoio é que poderão aqui buscar. Como é que se aumenta então estes 40%? Como é que podem aumentar? Portanto, taxa base, ok, 40%, se for acima se essa taxa base, esse cálculo já é mais que 80 mil euros, situam-se 80 mil euros, e como é que ele pode ser majorado? Não consigo passar o slide. Já está. Pronto. Como é que ele pode ser majorado? Pode ser majorado em 15%, se forem projetos promovidos por destinatários promotores do género subrepresentado em determinado setor de atividade. Ok? E o que é isto? Estes 15% não é mais, é vezes. É 15% dos 40%. O que é que nós até temos? Um fecheiro Excel, temos lá o total de investimento elegível, calcula a taxa base, 40% sobre aquele valor. Depois, majoração de 15%, ou tem ou não tem, vai calcular 15% daquele valor que calculou atrás de 40% sobre o subsídio não reembolsável, ok? Imaginem um projeto de 100 mil euros, 40% são 40 mil euros, estas percentagens incidem todas sobre os 40 mil euros, ok? Sobre o valor base do subsídio não reembolsável. Portanto, esta majoração, como é que se verifica? Existe no regulamento uma listagem de, para cada CAI, se existe ou se não existir, nem sequer consta lá esse CAI. E não significa que o CAI não é elegível, ok? Porque na primeira vez que saiu o regulamento, muitas vezes dizem, mas não, esse CAI não aparece lá. E até me apanharam de surpresa, mas não aparece lá onde? Eu não tinha visto nenhum sítio no regulamento onde existissem os CAIs elegíveis. E depois é que percebi que no regulamento tem lá a listagem do género subrepresentado por CAI, não é? Portanto, e o CAI... aparece quando há. Quando não há género subrepresentado, não aparece lá, ok? Se houver, e se imaginem, eu sei que de veterinário o CAI, o género subrepresentado é o masculino. Se for uma pessoa de sexo masculino a intitular este projeto, se for sócio maioritário com maioria de direitos de voto, tem esta majoração dos 15%. Ok? Portanto, também é importante isto. A pessoa, como é que se vê se é homem ou a mulher? A pessoa tem que ter a maioria do capital social. Ok? Portanto, esta majoração de 15% é assim que se verifica. Depois, se forem projetos inovadores em matéria de transição tecnológica, transição climática, digitalização, modelo de negócio, portanto, se for realmente um projeto que venha introduzir ali alguma inovação, alguma diferenciação ao mercado, portanto, realmente situações que, ou dentro daquele setor, por exemplo, que não se faça de determinada forma, de forma tão automatizada, tão digital, portanto, se forem aqui realmente situações que possamos dizer que estamos a inovar, e aqui estamos a falar muito da parte do digital, da parte de sustentabilidade, modelo de negócio, pronto, tudo isso acaba por valorizar também aqui, e este, como vocês devem entender, é um setor, é uma majoração, é uma parte mais subjetiva, não é? Portanto, porque aquilo que, no nosso entender, e no vosso, pode ser diferenciador e inovador, para quem está a avaliar pode não ser, a não ser que sejam coisas taxativas e diretas, não é? Portanto, com um estudo está da arte, mas portanto, também não é preciso tanto detalhe, mas realmente, se conseguirmos demonstrar que são projetos desta natureza, poderão também ter aqui 15% de majoração. Outra majoração que é de cálculo direto é os 25% para projetos que se localizem em territórios do interior. E aqui é muito importante traduzir-vos à letra o que é que diz o regulamento, porque nós às vezes parece que estamos aqui não é implicar, nem é criar problemas, é só tentarmos ser muito exatos, mas não é o regulamento, é o aviso de concurso, que diz que são priorizados em projetos implementados no interior, ok? E o que é isto, o projeto implementado no interior? É um projeto, no nosso entender, é um projeto que tenha mesmo como foco regiões do interior. Não basta ter lá uma sede, ok? Portanto, isto, no nosso entender, da vossa leitura, vocês também se calhar farão essa interpretação. Claro que, quase que a sede, é obrigatório que lá esteja, não é? Mas não basta, está bem? O interesse deles é mesmo que se dinamize, que se revitalize ali aqueles territórios do interior. E esses territórios estão também tabelados no regulamento, é um dos anexos do regulamento, que diz realmente quais é que são esses territórios do interior. Portanto, um projeto que se demonstre que vai estar lá localizado, que até tem como foco realmente dinamizar aquelas regiões, não tem que estar exclusivo para aquelas regiões, mas realmente é este o foco. Terão esta majoração também dos 25%, ok? Outra majoração
são os 2,5% por cada posto de trabalho que se crie para contratos de trabalho sem termo para desempregados inscritos no IFP. Esta majoração tem um limite de 30%, ok? Portanto, vejam bem a quantidade de postos de trabalho que podem aqui criar com esta majoração até se conseguir chegar aos 30%. Para esta majoração não contam os destinatários promotores, ok? Porque o destinatário promotor, à partida, serão, a não ser que não sejam sócios gerentes. Porquê? Isto é uma questão, não é contabilística, mas, ou seja, se eu sou sócio gerente de uma empresa, não tenho contrato de trabalho, certo? Eu vou ter uma ata que diz que eu sou remunerado e vou ter um recibo. E aqui é muito específico que diz para contratos de trabalho sem termo, ok? Portanto, aqui imaginem que vocês até têm uma empresa com 3 pessoas, ok? 2 destinatários promotores e um outro destinatário. Os destinatários promotores não vão assumir funções de gerência. É o outro que vai. A forma como eles integram é por contrato de trabalho e aí já poderá ser. Ok? Se for o destinatário promotor a ser gerente, aí não tem contrato de trabalho e por isso não é contrato para essa majoração. Bem? A outra majoração pode ser de 2,5 ou de 5, aqui por junto porque o limite é o mesmo. Portanto, se for contratos de trabalho, mais uma vez, sem termo, criados por pessoas com nível de qualificação de 5 a 7. E 5%, se for para nível 8. E tem um limite máximo de 15%, esta majoração. Está bem? Portanto, como vocês podem ver, há muitas formas de se aumentar este subsídio não reembolsável. E dizem-me assim, então se eu aumentar o subsídio não reembolsável, recebo mais investimento? Não. O máximo, recebo mais apoio? Não. O máximo são 85%. O que vai acontecer é que vai diminuir ao incentivo reembolsável. Ok? Portanto, nunca vos vão financiar mais do que 85% do investimento elegível. E 15% é o valor de capital próprio. O que pode acontecer é vocês terem mais incentivo a fundo perdido e terem que devolver menos. Ok? Portanto, é este balanço que se faz no que diz respeito aos apoios a receber. Está bem? Acho que quanto a isto, ficou mais ou menos... Penso que havia alguém com alguma questão. Não sei se será o Pedro, não é? Sim, eu não sei se posso falar. Pode, claro. Sim. Posso. Eu entrei um pouco mais tarde, desculpa. Eu tinha aqui uma questão em relação a este ponto, por acaso. Era aqui no facto destas duas percentagens, 2,5%, relativamente ao posto de trabalho do IFP, não é? De um candidato IFP, e também posto de trabalho, mais 2,5% de uma pessoa que, por exemplo, tenha mestrado. Isto não é acumulável, pois não? Isto... nós não temos 2,5% se a pessoa tiver inscrita no IFP, mais 2,5% se ela tiver mestrado. Não, até porque o formulário diz-nos, ou seja, vamos mesmo pôr lá assim, pessoas que têm no centro de emprego, vamos, por exemplo, 2, ok? Depois, se pusermos, por exemplo, 2, imagina que essas 2 pessoas, Pedro, até são desempregadas e têm nível 6 ou nível 7, não vai poder pôr nos 2, porque depois, se não nos contratos a celebrar, que aquilo também nos pergunta, o número de contratos a celebrar, se puser 2, ele vai dizer que não dá, porque temos 2 mais 2. Percebe? Portanto, o regulamento não diz que são incompatíveis uma com a outra, mas por defeito do formulário... Pela lógica da candidatura, não é? Pela lógica da candidatura não dá. Pois, pela lógica do preenchimento do formulário não daria, só pode beneficiar de uma majoração. Só uma majoração, ok, está bem. Obrigado. Está bem? Nada. Pois isto por acaso aconteceu-nos muito. Nós a primeira candidatura que submetemos, demorámos, também o formulário não ajudou porque estava a dar erros, mas demorámos um dia inteiro. Eu estava com uma, a Cláudia com outra, portanto, e demorámos um dia inteiro. Porque foi no decorrer do preenchimento do formulário que nos fomos apercebendo muitas destas situações assim. A questão, por exemplo, dos 40% sobre os 200 mil, não estava clara no regulamento e deu-nos logo, por acaso era o projeto que eu estava, que daria mais a receber os 40% sobre o valor do investimento, dava 80 e qualquer coisa mil euros, e ele estava a dar um erro a dizer que não podia ser. Então fomos pela lógica, perceber o que é que se passava e vimos então que realmente não pode ser os 40% sobre os 200, não pode ser superior a isso. Portanto, é este tipo de situações que vamos nos apercebendo no decorrer do preenchimento das candidaturas, não é? Portanto, e da submissão. Portanto, falamos muito aqui em investimento elegível, e posso-vos dizer que se calhar é aqui que mais dúvidas surgem. Quer para quem mais dúvidas surgem, quer para quem nos procura, quer muitas vezes para nós. Porque nós tentamos pôr-nos no lugar de quem está a avaliar candidaturas, não é? Portanto, e pensamos, ok, o que é que eles dizem só no regulamento? Dizem que são despesas de investimento, e só para aqui eu paro logo aqui. Porque se formos a bom rigor, despesa de investimento
é algo que é classificado na classe 4, ok? Por exemplo, um gasto, algo que seja contabilizado como um gasto, a nível contabilístico, não entraria aqui. Agora, será que eles vão ser tão minuciosos assim na fase de avaliação? Será que vão a este detalhe? Porque o português tem este, né, investimento elegível, ok? Por exemplo, no Invest Jovem, eles financiam coisas que eram contadas em gasto. Aqui isto diz assim, despesas de investimento. Portanto, se fôssemos a bom rigor, tudo o que era contado como gasto aqui é excluído, ok? E depois eles dizem, realmente, dividem isto, são despesas efetuadas a partir da criação da nova empresa, ok? E depois dizem isto, ativos fixos tangíveis, ok? Regulamento de classe 4, ativos intangíveis, ok? Classe 4, e apoio financeiro. Classe 4 é contabilístico, tá bem? Portanto, como é que são contabilizadas depois de ser a empresa criada, com regime de contabilidade, como é que isto entra? Se entra como um investimento ou como um gasto? E depois a questão do fundo de maneio, que pode ser financiada até 50% do investimento elegível, no limite de 10 vezes o valor do IAS. Isto com o IAS atual dá cerca de 4.803,40 €, salvo erro. Portanto, é um valor, é residual, é baixo. O valor do fundo de maneio aqui realmente é baixo. A este valor de investimentos deduz o IVA sempre que o sujeito passivo possa proceder à sua dedução, ok? Portanto, se vocês vão criar uma empresa em que vão poder depois deduzir o IVA para vocês não será um custo, vocês vão conseguir recuperá-lo. Então, da medida em que isso realmente acontece, o IVA não é uma despesa elegível para efeito aqui de definirmos o que é isto, o investimento elegível, não é? Portanto, e o que é que eles excluem? Só dizem isto, o que é que excluem? Com aquisição de imóveis, construção de edifícios e cuja relevância para a realização do projeto não seja fundamentada. Como vocês podem ver isto realmente diz-nos muito pouco, não é? Ou diz-nos muito se nós formos lá está, literais, em ficarmos ali na parte de despesa de investimento, ok, ativo fixo tangível ou intangível, e tem que estar cuja relevância para a realização do projeto não seja fundamentada. Surge sempre aqui, batemos sempre com uma questão, a questão das viaturas, por exemplo, sempre. Ok? E isto não é só no Empreende 21, não era no Invest Jovem, não era no PSPE, é em tudo o que é apoios comunitários. A questão das viaturas. Porquê? Quando eles dizem que a relevância para a ação do projeto não seja fundamentada, aquilo que para nós pode ser imprescindível para nós implementarmos o projeto, quer dizer, temos que tentar ser o mais precisos e claros possível para quem está a avaliar, entender que realmente tem aquele investimento. Nós não conseguimos trabalhar e, por exemplo, eu ponho o exemplo do vendedor ambulante. Nós já fizemos, por exemplo, um PSPE há muitos anos com um vendedor ambulante. Quer dizer, sem viatura, era de peixe fresco. Era aquelas carrinhas que vão porta a porta, não é? Portanto, vender o peixe, sem carrinha não há negócio, certo? E aí não temos problemas nenhum com a aprovação. Depois, portanto, já tivemos uma entidade, até noutro apoio, que era um restaurante que pôs uma carrinha para ir buscar mercadoria e tudo mais. Foi aprovado. Mas já tivemos casos em que fizemos viaturas, por exemplo, para trabalho comercial. Se vamos ter um trabalho de venda porta a porta, por exemplo, também é prescindível termos um carro. Já temos casos em que o carro foi reprojeitado. Então, eu quero dizer com isto, portanto, isto do cuja relevância para a ação do projeto não seja fundamentada, há sempre aqui caímos sempre num campo cinzento da subjetividade, não é? Portanto, aquilo que para nós, sem aquilo eu não consigo trabalhar, nunca sabemos quem está a avaliar qual é que é o entendimento que vai ter. Portanto, e aqui nós temos sempre algumas ressalvas. E lá está, uma viatura é um ativo fixo tangível, não é? Portanto, é amortizável, cumpre os requisitos, tiramos o IVA muito bem, mas está sempre aqui esta dúvida de realmente se a relevância para a ação do projeto está ou não fundamentada, ok? Planos de marketing, tudo isso é aceito, portanto, estudos que sejam necessários fazer também são aceitos, projetos de arquitetura, obras, portanto, tudo isso poderá ser aqui colocado. Há sempre, e aqui no mapa de influência que nós estamos mesmo às pessoas que nos procuram, façam uma listagem dos investimentos que vocês vão precisar nos próximos 12 meses, que é o tempo para execução, e nós tentamos ver aquilo que é claramente aceito, aquilo que é claramente rejeitado, por exemplo, recursos humanos, apoio com salários, isso não é aceito. E vocês dizem, então, onde é que isso está excluído? Não é investimento. Então, não é um ativo fixo tangível, não é um intangível, é um gasto corrente que a empresa vai ter. Ok? E por isso eles não financiam este tipo de despesas. Por isso é isso que nós temos feito, olha, isto é aceito, isto não é, isto poderá ser, ok? Muitas vezes vocês dizem, então, mas vocês, quer dizer, fazem isto há uns anos e não vão sabendo, vamos sabendo por experiência qual é o entendimento que eles têm, mas como já tivemos para a mesma despesa entendimentos tão diferentes, há sempre duvidoso. Agora, o que acontece é que quando vocês submetem a um tipo de despesa e ela não é aceita, o projeto não cai por causa disso.
ok? O projeto simplesmente, aquela despesa não é elegível, ok? Eles podem aprovar projetos em que não aprovem as despesas todas, ok? Isso também pode acontecer, e acontece, por norma, está bem? Só um bocadinho. Vocês vão fazendo como o Pedro e foi interrompendo, senão eu estou aqui a falar. Portanto, quanto ao investimento, é como eu vos digo, é o ponto que provavelmente deixa mais questões a vocês e a nós, que estamos aqui deste lado. E acredito que quem está a avaliar, porque quem está a avaliar são entidades como a APSZ, são associações, são outras entidades que também o que têm é uma série de documentação em que eles têm que se seguir por aquilo, têm a legislação como nós a temos e é por ali que eles têm que seguir. Portanto, também acredito que para eles próprios hajam questões a este nível. Eu tenho uma dúvida. Sim? Eu tenho uma dúvida. Diga, pode pôr. Sobre a questão da garantia, que eu por acaso escrevi no chat, mas até agora acho que ninguém me conseguiu explicar. A questão da garantia que está mencionada na portaria no artigo 16. Como é que essa garantia funciona? Vai funcionar? É Isabel, não é que se chama? É, Isabel. Essa questão, Isabel, já nos foi colocada e nós próprios colocamos, Sim. quer a startup, quer o IFP. E não tivemos respostas muito claras, por isso é que se calhar também não soube responder. E eles próprios, Isabel, acho que não sabem muito bem responder, até porque o que é que eles fizeram agora neste regulamento? Eles dizem que esta garantia pode ser constituída até, salvo erro, 60 dias após a conclusão do investimento. E isto não dizia nada disto no anterior regulamento, Isabel. Mas não faz sentido. Depois do investimento estar concluído... até faz, sabe porquê, Isabel? Porque assim permite que os promotores constituam como garantia investimentos que vão fazer no âmbito do projeto. Ok. Porque isso é uma questão que eu coloquei no início e não me souberam responder. Isto há uns meses atrás, não sei, no verão passado, e eu fiz esta questão e disse assim, olha, então, por exemplo, eu vou comprar uma carrinha, imagina a questão do vendedor ambulante, vou comprar aquelas carrinhas todas refrigeradas, são caríssimas, e não pode ser isto a garantia, e não me souberam responder. Percebe, Isabel? E agora, com esta alteração que eles fizeram ao regulamento, dá-nos a entender que é para permitir que isso aconteça, não é? Portanto, vocês vão comprar máquinas, vocês vão comprar uma série de situações que aquilo tem muito valor. E se vocês, por algum motivo, não cumprirem o empréstimo, se vos penhorarem ou hipotecarem isso, tem ali o valor que vocês adquiriram, não é? Portanto, faria algum sentido até... Eu coloquei essa mesma questão à startup no roadshow e coloquei mesmo essa hipótese. Porque é que não considerar as despesas como investimento? Porque na altura não estava isso referido e eu mencionei, mas porque é que não considerar as despesas de investimento como uma garantia ao projeto? Pronto, foi nesse sentido que já havia alguns... E eles não souberam responder, se calhar tem a ver com isso, Isabel, porque da forma como estava escrito no regulamento, ora, se eu tenho que construir uma garantia no momento da contratualização, eu não vou ter nada para constituir garantia, quer dizer, a não ser que as pessoas, uma pessoa, por exemplo, desempregada, quero até os requisitos anteriores, Isabel, quer dizer, que garantias é que vai ter? Vai dar a casa, que se calhar está a pagar lá o banco, já está hipotecada pelo crédito à habitação, quer dizer, não é? Acaba por ser muito ingrato, e por isso, lá está, este regulamento agora não diz exatamente o que é que pode ou não ser constituído, porque isso vai ser sempre uma análise subjetiva a cada caso, mas dão esta possibilidade de ser até 60 dias após o término da realização. Portanto, leva-me a crer que é precisamente para que as pessoas... É uma questão que eu também falei do investimento. Exatamente, e aqui já faz algum sentido, porque vocês assim, vão a comprar aquilo, emprestaram-vos dinheiro para aquilo, não pagaram, pronto, só respondem com aquilo, também acaba por não... Eu penso que será um bocadinho nesse âmbito. Faz sentido. Também acredito que agora eles vão analisar candidaturas, vai vir os termos e aí comecem também a ter outra preparação, porque quem está também a fazer estes regulamentos também eles próprios têm informação superior, não é? De fundos europeus e tudo mais. E acredito que este tipo de questões até não chega até eles a resposta. Nós ficamos um bocado frustrados, porque temos as respostas e ninguém nos consegue dar, não é? Mas acredito que eles próprios também não as tenham. Mas à medida que forem tendo e que isto for desenrolando, vamos até por analogia ver como é que aconteceu com outros e conseguimos depois também ver o que é que se pode fazer. Mas eu acredito que isso vai ser possível. Está bem, Isabel? Ok. Certo. Obrigada pela ajuda. Obrigada. Obrigada. Portanto, e então estes apoios que fomos falando, como é que eles são pagos ao promotor? Portanto, a partir do momento em que demonstram que comprovaram a iniciatividade, é-vos pago o prémio à criação do próprio emprego. Este está aqui o último ponto, mas eu começo logo por aí porque esse fica logo arrumado. Ok? Portanto, se forem 2 promotores ou 3, é esse valor no momento em que vocês comprovam que iniciaram a atividade. A parte do apoio ao investimento, portanto, eles adiantam-vos logo 65% do montante total aprovado,
ok? E como é que isto até se processa? Já que estamos a falar destes 10 dias úteis após a devolução do termo, portanto, eles quando vos dão a notificação da aprovação, dão-vos 30 dias para vocês demonstrarem que já criaram uma empresa, iniciaram atividade, o que for, portanto, assumiram a forma jurídica que disseram que iam assumir. E vocês têm 30 dias para o fazer e enviar para lá os comprovativos. A partir do momento em que enviam esses comprovativos, eles têm até 30 dias para redigir o termo de aceitação e vos enviar esse documento para vocês assinarem. E vocês depois têm outra vez 30 dias para devolverem. Portanto, claro que se nós formos usar estes 30 dias até ao limite, isto vai demorar imenso tempo, não é? Portanto, a ideia aqui é que nós tentemos ser o mais céleres possíveis, sempre que eles colocam a bola do nosso lado, nós a mandamos para o lado deles o mais rapidamente possível. Portanto, a partir do momento em que nós devolvemos este termo assinado, então eles têm 10 dias úteis para pagar os 65% do montante do apoio ao investimento aprovado. Os restantes 35% é após vocês demonstrarem realmente que já executaram a totalidade das despesas do investimento. Portanto, a partir do momento em que vocês façam essa manifestação, essa apresentação, eles têm 20 dias depois dessa data para vos pagar os outros 35%. Portanto, vocês também até podem demorar 12 meses, exatamente, podem demorar os 12 meses. Se vocês realizarem um investimento mais rápido, mais rapidamente eles vos dão estes 35%. No limite, são os 12 meses, a partir do momento em que vocês assinam um termo de aceitação. Está bem? Sim, eu vou colocar. Sim, posso interromper? Sim. Pode. Eu tenho escrito aqui no chat algumas perguntas, mas não me têm respondido. Não sei se vai fazer no fim. Temos respondido por ordem, Natália. A sua questão, Pois deixa-me eu já ver. pus aqui às 15h07, porque no meu caso eu iniciei atividade como empresário em nome individual, mais propriamente na área da contabilidade e gestão. E o que é que acontece? Eu antecipei as prestações do subsídio de desemprego, portanto eu já fiz uma candidatura, um projeto, não é? Só que na altura os investimentos que eles consideraram foi classe 6. Tudo o que era classe 6 era considerado. Sim, no CPS, sim. Aqui não é esse o caso. A minha dúvida é se eu, como nesta situação, se eu me poderei candidatar agora a esta medida, ao Empreende 21, com os mesmos investimentos. Já percebi que não, porque é classe 4, classe 6, mas tudo o que for classe 4, 9, se calhar dá. Era isso que eu assim, eles são acumuláveis. Aliás, era este slide próprio que agora eu ia começar. O apoio, o recurso à antecipação das prestações de desemprego, elas são acumuláveis, ok? Portanto, e no momento, até se fosse agora, no Empreende 21, até no mesmo momento, nós pomos lá um pisco a dizer que queremos antecipar as prestações, assinamos o requerimento que teve que assinar no momento em que fez esse pedido de prestações antecipais, antecipação das prestações e colocamos nos documentos, ok? Portanto, é no mesmo momento. Tendo já solicitado, ok, e tendo já a atividade criada, criou há menos de 180 dias, Natália? Sim, eu iniciei a atividade em dezembro. Pronto. E percebi este ano o valor. Portanto, esse requisito, só lhe acresce um requisito neste momento, é ter que estar inscrita já no mapeamento da Startup Portugal, ok? Portanto, que é uma das obrigações que eu vou referir, mas que quando a empresa já está criada, tem já que ter esse comprovativo de registro no mapeamento da Startup Portugal, está bem? Portanto, eu vou falar disso a seguir e depois já chamo a atenção. Mas eu ainda não me inscrevi, vou a tempo de me inscrever? Vai a tempo. No momento da candidatura é que tem que estar inscrita, está bem, Natália? Okay. Agora, a minha questão é, como já antecipou as prestações, e aqui eu quero chamar a atenção, eu não queria que vocês assumissem que tudo o que é classe 6 não ia ser aceito. Da leitura que se faz daquilo, dá a entender que não, percebe, Natália? Portanto, até podem aceitar despesas na classe 6 agora. Por exemplo, o registro de marca, vai para uma classe 6, provavelmente. Percebe? E eles vão aceitar com o registro de marca. Então, por exemplo, a consultoria para fazer este projeto, no vosso caso, os vossos honorários, isto serão elegíveis? Nós, no caso, nós fazemos o estudo económico mesmo, nós não faturamos a consultoria, nós não faturamos uma candidatura, percebe, Natália? O que é que nós fazemos? Nós fazemos o estudo económico e isso é o valor que nós cobramos, portanto, e isso nós faturamos como estudo de viabilidade e eles aí aceitam. Por norma, então é um estudo financeiro. Como estudo de viabilidade, não é? Sim, por exemplo, está a perceber? Ou seja, há aqui situações que eu não, ou seja, eu estava a dizer, é que se fôssemos literais ao ponto do que está lá escrito, só dava para classe 4. Agora, de acordo com o que era o PA e CPE e InvestJob, eles financiavam coisas da classe 6. Percebe? Agora, nós o que temos dizer às pessoas pode ser aceito ou não. Está bem? Pois. Não então, temos ainda... No caso de empresários que constituíram empresas, porque eu tenho alguns clientes nesse caso, constituíram empresas recentemente, eles serão elegíveis. Se constituíram, e se à data da candidatura estavam desempregados.
Na data de criação da empresa estavam desempregados. Mas é assim, Estavam inscritos no Centro de Emprego, desculpa, inscritos no Centro de Emprego. Sim, mas eu vejo aqui na ficha resumo do IFP que diz assim, tem um asterisco precisamente nos destinatários promotores e diz para as pessoas cuja criação do próprio emprego ou empresa ocorreu em período não superior a 180 dias, tem um asterisco e remete para uma nota que diz estes destinatários têm que se registar como utentes no portal IFP Online. Portanto, eu Inscritos no entendo. Centro de Emprego. Inscritos no IFP, neste caso. Tem que se registar no IFP, ou seja, registar agora, não era anteriormente. Porque há empresários que constituem a empresa porque se despediram de um trabalho e não tinham direito ao desemprego, não é? Não se registaram, mas agora poderão registar se eles na verdade criaram o seu próprio emprego, só que não anteciparam as prestações. Certo. E temos outros clientes que fizeram uma sociedade por cotas, têm uma percentagem... Tenho um cliente que tem uma percentagem com a filha, não sei se existe algum limite, tem que ter a maioria do capital, pelo que eu percebi, não é? O funcionário promotor, sim, exatamente. Sim, a maioria do capital e ser funcionário da empresa, ter um salário. Ter um salário, lá está a tal criação do próprio emprego, isso tem que acontecer. Pois, desde o primeiro momento da criação da empresa? Pois, porque, quer dizer, aí tem que cumprir os requisitos no momento da criação da empresa, não é? Portanto, o documento que vamos efetuar, que vamos enviar, já tem que ser anexado no momento da candidatura nesse caso, já estando criada, não é? Ou pelo menos no momento da candidatura tem que estar. Ok. Não é? Porque nós temos que anexar já esses documentos agora, na candidatura. Pois. A questão das viaturas, se forem elétricas, à partida também serão elegíveis, não é? É assim, nós temos dito que quando há viaturas temos de tentar que sejam elétricas, não é? Portanto, pela questão da sustentabilidade e tudo mais, sabemos que é uma questão que vai ser priorizada. Agora, lá está, é a tal fundamentação da relevância para o projeto. Ok? Temos que ser muito precisos e justificar de que forma é que o projeto depende dessas viaturas também. Pois, então, na sua opinião, eu, por exemplo, no meu projeto eu não pus viatura, mas adquiri entretanto uma também, porque preciso para me deslocar aos clientes, e eventualmente poderei considerar isso, não é? A questão é eles, imagine, Natália, vou-me pôr no lugar de quem está a avaliar. A Natália pode prestar o seu serviço sem essa viatura? Pode, não é? Não, os serviços que são no local, no escritório do cliente, não. Pronto, mas lá está, percebe, Natália? Ou seja, estou-me a pôr no lugar de quem está a avaliar. É esse tipo de situações que temos que lhes demonstrar que não dá. Ou seja, nós temos que ser muito minuciosos na justificação do projeto para que eles percebessem, não é? Que lá está, que eu preciso mesmo daquela viatura para me deslocar ou para prestar o meu serviço, neste caso. Nós temos que mostrar que a atividade depende disso, ou que isso vai ajudar a que a atividade seja desenvolvida nos moldes em que eu estou a desenhá-la. Ok. Portanto, e aí lá está, é sempre a subjetividade que está presente. Pois, ok, obrigada. Nada. Tinha ali o Jorge, queria intervir, não queria, Jorge? Sim, eu tinha uma questão a colocar. Eu estou inscrito no centro de emprego, subsidiado com fundos de emprego, que está agora a acabar. Esta medida eu posso ser pedida por mim? Neste momento está a receber subsídio de emprego, é isso que me disse, não é, Jorge? Está a acabar. Sim. Pode. Já acabou até há 2 dias. Pronto. Neste momento ainda está inscrito no centro de emprego? Ainda estou inscrito no centro de emprego. Pronto. Sim. Então pode perfeitamente ser aplicada por si, Jorge. Não tem que estar a receber subsídio de desemprego. Ok. Eu estou em criação de próprio emprego. É uma loja de multisserviços, desde consultoria a uma agência de seguros. Também isto é elegível. Pois, essa é outra situação que eu vou falar na parte da avaliação, Jorge. Eles não excluem nenhum CAI, ok? Mas dizem que serão priorizados aqui alguns setores, nomeadamente os setores inovadores e emergentes, ok? E isto também acaba por ser muito subjetivo, ou seja, de que forma é que uma empresa de consultoria e de seguros poderá ser diferenciadora? Vai ter essa parte. Uma delas é a venda de painéis fotovoltaicos também. Pronto, ou seja, aqui a questão é, nós quando estamos a sentar-nos com os clientes, Jorge, e a debater esta questão dos projetos, não existe nenhuma legislação neste momento, ou melhor, associada ao Empreende 21, que diga quais é que são estes setores emergentes e inovadores. Portanto, esta questão acerta Portugal e não há nenhuma legislação de base. Então, o que é que nós vamos pensar? Vamos pensar um bocadinho mais atrás. E quando houve os apoios ao Portugal 2020, havia uma estratégia de exportação inteligente e nacional que falava disto, dos setores emergentes e inovadores. E o que é que isto era? Era a questão da indústria 4.0, digitalização, sustentabilidade, portanto, tudo isto que seja ligado a esta questão
poupança energética, percebe? Isto poderá ser entendido como um projeto a ser priorizado e valorizado. Agora, nenhuma atividade está excluída por regulamento ou por legislação ou por portaria, ok? Agora, eles também são muito claros quando dizem que vão valorizar estes setores emergentes e inovadores, porque isso cabe ao promotor e ao consultor e quem for, a entidade de acompanhamento, se forem buscar as entidades de apoio prévio do IFP, a tentar desenhar o projeto de forma a que ele vá de encontro a estes setores emergentes e inovadores, percebe, Jorge? Agora, que realmente estejam excluídas, não estão, mas que é preciso dar ali algum enfoque de alguma coisa diferenciadora, sim, isso seria importante. Havendo a instalação de painéis fotovoltaicos, vai de encontro a projetos inovadores. Não lhe conseguimos responder a isso com essa clareza, Jorge. Vai sempre depender, porque já existem muitas empresas a fazer essa questão da instalação de painéis fotovoltaicos, não é? Agora, as energias renováveis continuam a ser um dos setores emergentes, não é? Continuam a ser. Agora, se isso é o suficiente para justificar a inovação associada ao projeto, essa parte nós não conseguimos garantir, Jorge. É difícil porque lá está. Vai ser uma parte mais subjetiva de quem está a avaliar, não é? Ok. Tá Obrigado. Nada, Boa Jorge. tarde. Sim? Eu sou a Carolina, tenho aqui uma questão e é relativamente às empresas criadas naquele espaço dos 180 dias antes das candidaturas. Eu tenho um exemplo prático, lá está, que fiquei com esta dúvida. Imaginemos que uma empresa queria abrir o seu próprio negócio e, como não tinha o valor total, queria pedir um empréstimo bancário. Contudo, até abriu atividade em março, vamos imaginar, e lá está, as candidaturas ao empreende abriram a 3 de abril. A empresa já tem atividade aberta. Qual era o próximo passo? Em vez dela pedir o empréstimo bancário, concorrer a este apoio. Ou seja, a empresa ainda não tem espaço, está à procura, não comprou equipamento, tem todos os investimentos que quer fazer. Por realizar, é isso? Sim, exatamente. Mas não fez o crédito bancário ainda? É isso? Ainda não. Pois, aí neste caso poderá candidatar-se a esta medida, com esse investimento. Mas já tem atividade aberta, ou seja, vamos imaginar, já está uma sociedade por cotas. Acaba por ser os mesmos requisitos que estamos aqui a conversar, sendo que terá que anexar o tal comprovativo de estar registada, chama-se mesmo Plataforma de Mapeamento do Ecossistema de Startups disponibilizado pela Startup Portugal. Aí o ideal, Carolina, nesse caso, é entrar em contato com a startup, ver como é que faz para fazer este registro de mapeamento de startups, porque tem que anexar esse comprovativo na candidatura. Ok. É a diferença para quem está desempregado, não tem que anexar isso porque ainda não criou a empresa, vai ter os 12 meses para o fazer. Claro. Ok, e a parte do estar inscrito depois no IFP, isso também não teria de estar? É assim, da informação que nós tínhamos até ao momento, é que no momento de criação da empresa tinha que estar inscrito. O que há bocadinho, acho que a Natália me disse, não é? É que lhe disseram que tinha que estar registado como utente no momento. Portanto, e aí teria mesmo que clarificar essa situação. Porque realmente vocês têm que estar inscritos, registados como utente, qualquer pessoa se pode registar, não é? Agora, se um dos requisitos do programa é que se crie o próprio emprego, então neste momento, uma coisa é certa, têm que estar a receber já dinheiro pela empresa, ou pelo menos no momento da candidatura têm que estar a receber remuneração, não é? Agora, se no momento de criação da empresa teriam que estar inscritos ou não, a ideia que nós tínhamos era que sim. Se a Natália há um bocadinho deu outra visão. Teremos que confirmar. Não posso dizer. Isso está no resumo, na síntese, no site do IFP. Pois, mas a questão, Natália, estando assim inscrito, não me tira a dúvida toda, porque registrar como utente, a partir do momento em que teve registrado no centro de emprego, vai estar registado como utente. Percebe? A minha questão é se vai além disso, é se isso basta. O que me está a dizer é que de lá que basta, não é? Aqui diz assim, no caso destes destinatários, que são aqueles que têm a criação do próprio emprego em empresa e que ocorreu em período não superior a 180 dias, esses destinatários têm que se registar como utentes. Portanto, pois. Eu presumo que eles têm que se registar agora. Pois, mas sim, se tiverem que se registrar só agora, a partir de não estavam desempregados no momento, ou melhor, estavam desempregados, mas não estavam inscritos no centro de emprego na data da candidatura. Mas aí acaba por não, porque, não é? Esta medida é na data da criação da empresa não estariam, não é? Pois, mas na data da candidatura tem que estar. Porque registado como utente não é uma inscrição no centro de emprego. A minha questão é essa.
Percebe, Natália? O registro como utente, ou seja, vocês quando agora forem ao FP Online, fazem o registro como utente. Não estão a candidatar, não estão inscritos no centro de emprego, para novo emprego, percebe? E o que diz este programa é por pessoas inscritas no IFP, percebe? Não, aliás, temos que identificar um ID. Quando estamos a pôr a pessoa inscrita no centro de emprego, quando fazemos o registro promotor, temos que lá colocar o ID e o utente não tem logo ID. Percebe? Portanto, a minha questão é essa, mas isso nós vamos clarificar e depois peço quem está com essa questão, quem já tem a empresa criada, que nos manda um e-mail com essa situação, porque vamos ter que tentar obter uma resposta por escrito, que digo já que não é tão fácil quanto gostaríamos, porque muitas vezes eles não respondem, mas vamos tentar obter a resposta por escrito e depois clarificamos com toda a certeza, porque lá está, não quero estar a dizer que com 100% de certeza uma coisa ou outra, porque no meu entender, o que está a dizer, portanto, registrar como utente faz sentido agora. Parece que vai contra o objetivo do programa, não é? Portanto, qualquer pessoa que cria uma empresa nos últimos 6 meses para ser elegível para esta medida. Não é? Parece-me desvirtualizar um bocadinho aqui o programa, mas até não digo que não. Não quero estar aqui a dizer que não, porque pode realmente ser assim, não é? Terei mesmo que confirmar. Ok, muito obrigada. Está bem, Carolina? Mande-nos um e-mail depois com isso. Eu vou deixar aqui o e-mail dos projetos no final e peço só que essa questão específica, mas já temos aqui a ponto, temos que confirmar. Que nos mandem um e-mail com isso para nós termos uma resposta e entrarmos em contato convosco. Está bem? Ok, perfeito. Obrigada. Nada. Tínhamos aqui outra pessoa levantada. Temos aqui o Paulo Silva. Muito boa tarde. Muito Boa tarde. Então. Se podia, por favor, me ajudar um bocadinho na parte da... Eu entendi que a aquisição de uma empresa já existente, ou seja, de um estabelecimento já existente, não passa pela aquisição do capital, mas sim por uma venda de espaço. Podia desenvolver um bocadinho mais esta parte? É isso, se for compra de capital já existente, não é elegível. Se for um despaço, né? Portanto, despassarem no negócio, isto é uma despesa que é elegível. Portanto, temos de ter um contrato de espaço que diga o que é que inclui, não é? Portanto, esse contrato, se inclui, mas em que as instalações, à partida, quando são instalações arrendadas, se houver o caso de instalações, né? Portanto, vão ter que lhe dar, vai ter que ter um contrato de arrendamento com o proprietário, porque isso realmente é à parte do espaço. Mas imagina, por exemplo, um café. Em que tem mobiliário, tem o software de faturação, tem tudo, tem um café equipado, em que em vez do Paulo ir alugar um espaço e ter que fazer as obras, ter que comprar as arcas, as mesas, as cadeiras, as vitrines, portanto, em vez de ter que adquirir isso tudo, vai adquirir um contrato de trespasse. Portanto, vão-lhe trespassar um negócio em que, ok, imagina, aquele espaço, a Catarina, a minha colega, tinha um café em funcionamento, no espaço arrendado, vai-me trespassar tudo, portanto, eu fico com os direitos, eu pago, imagino, 100.000 euros, e fico com tudo o que está naquele espaço e fico a pagar a renda ao senhorio. E esse valor, como é que é calculado? Pois isso aí, essa questão do trespasse, tem que ser o proprietário a dizer quanto é que aquilo vale, não é? Portanto, pode ser necessário fazer uma avaliação. Aqui entra uma questão contabilística, não é? Portanto, porque, imagine, eles aqui podiam verificar, podem pedir que vocês apresentem consulta ao mercado, né? Portanto, um orçamento, tendo em conta que é um despasse, não dá para ser imparcial na escolha do fornecedor, ou é aquele espaço ou é aquele espaço, não é? Portanto, vamos trespassar aquele espaço. E aqui o que precisamos ter é um contrato de promessa, neste caso, promessa de trespasse. Não tem já que estar vinculado, não é? Com isto, porque imagino que só quer avançar se realmente tiver aprovado. Não tem já que ter. Não, tem que ter pelo menos um vínculo ao espaço, um contrato de promessa de espaço, ou uma intenção de, ok? E uma importante, a empresa que detém o estabelecimento que vai ser despassado não pode ser detido por familiares diretos, ou seja, não pode ser detido pelo promotor do projeto, em percentagem, nem por familiares diretos, ok? Portanto, isso é uma nota muito importante, tem que ser totalmente independentes. Portanto, e aqui não refere... E se o promotor, por exemplo, for de um género subrepresentado por esse negócio. Eu tinha lido que a majoração ia a 30% e hoje falou-se aqui na sua apresentação de 15% somente. Mudou, foi? A majoração que existia de 30% era antes das alterações, sobre o prémio e era na profissão, não era no CAI. Ou seja, antes dessas alterações havia majoração no CAI, e era 30%, era 30% no CAI e depois ainda havia uma no prémio. Agora deixou de haver as do prémio, a da questão do próprio emprego, deixaram de existir essas e só há majorações ao investimento e realmente passou para 15%. Mas 15% no CAI. No CAI. A outra da profissão deixou de existir. E o estabelecimento a adquirir, se tiver vários CAIs de atividade, como é que é apresentado? É o CAI principal.
É apresentado pelo PEI principal, sim, PEI sim, principal. sim. A partir daí é a forma que eles têm de verificar, não é? Está bem? E já agora, se esse estabelecimento que tem vários cais se houver uma vontade de só, vamos dizer, separar uma das atividades, ou seja, um CAI. Como assim? Só quer ficar com um? Sim, tenho uma empresa, tem dois espaços. Vai criar uma empresa nova, Paulo, não vai ficar com a outra empresa. A outra empresa deixa de existir. A empresa que existe neste momento vai trespassar o negócio. A empresa tem que ser uma empresa criada pelo Paulo agora nova de raiz. Não vai comprar o capital daquela empresa. Isso não Mas pode terei que acontecer. fazer uma empresa nova ou fico com o contribuinte e com o nome da empresa? Não, senão não é um despaço. O despaço não lhe dá, senão isso é uma cedência de capital. Isso não pode acontecer. Ceder o capital não pode. Quanto muito, se quiser continuar com aquele contribuinte, o que pode acontecer é, imagina que a empresa tem 10 mil euros de capital. O Paulo faz a candidatura para aumentar o capital dessa empresa e passar, por exemplo, a 50 mil. E vai pedir 40 para executar investimentos. E aí pode ficar com esse contribuinte e o Paulo vai entrar como sócio maioritário dessa empresa. Agora, passar o Paulo a ter essa empresa toda, isso não, porque se é aquisição de capital, isso não é possível aqui nesta medida. O trespasse não lhe garante o NIF daquela empresa. O trespasse, então, terei que criar uma empresa nova. Sim, o trespasse garante-lhe o negócio, não a empresa. Ok, e a outra situação que me acabou de falar, vamos supor, o capital é de 10 mil euros E vai aumentar. eu apresento 90 mil para passar para 100 mil euros de capital, passo a ser sócio maioritário da empresa já existente e mantém-se a mesma empresa. E mantém-se a mesma empresa. Tem que ter os investimentos onde é que vai investir esses 90 mil. Para o projeto. Para o projeto, sim, sim. Ok, muito bem, está bem. Está bem? Obrigado. Isso já era assim, por exemplo, no PE-CPE. Também já acontecia isso, exatamente a mesma forma que se processava. E vê tanto o espaço como o aumento de capital valorizado neste projeto? As únicas situações que eles vão valorizar, Paulo, é estas que eu vou referir de seguida, e são 3, já podemos ir lá. São totalmente projetos desenvolvidos em setores emergentes e inovadores, ok? A tal situação depende da atividade em que estamos a falar. Promovidos por empreendedores qualificados, e aqui já percebemos que eles estão a entender como qualificados nível 5 ou mais, e projetos que sejam implementados no interior, ok? Eu digo isto porque os funcionários, por exemplo, da empresa então vão todos ser despedidos. Ou são integrados na minha empresa, se eu adquirir um espaço? Teria que os contratar, isso é uma questão, ou seja, o trespassa-lhe o negócio, os direitos sobre o negócio. Não lhe dá, não pode ser a empresa, percebe? Agora, o que pode acontecer é eles despedi-los e depois o pode contratar. Pois, mas na empresa nova. Se estiverem despedidos, se forem despedidos, não... pois, se forem despedidos, automaticamente inscreve-se no IFP, não é? Pois, e o Paulo pode contratá-lo, não vai buscar a majoração. Percebe? Portanto, em termos de priorizar, portanto, eu passei aqui o slide à frente, isto são as 3 situações que estão claras no regulamento que vão ser priorizados. Está bem? Portanto, todas as outras questões não estão, pelo menos, abrangidas a nível de aviso ou de regulamento. Está bem? Mas é possível, porque é possível, é elegível. Obrigado. Já agora posso colocar ainda uma outra questão. Sim, assustei. Não apareceu aqui nada, assustei, mas diga. Sim, a sua colega efetivamente já me respondeu a uma parte dela, que é o espaço de co-work, que efetivamente, sobre se tivermos um contrato, são considerados. Mas a minha situação é o seguinte: para os casos em que alguém produz velas, tabuletes ou objetos de decoração, como moldes, etc., é assim, eu posso, e é tudo, no primeiro ano, por exemplo, se calhar se dá tudo mais online e a participação em feiras. Eu, por exemplo, eu podia fazer um contrato com um aluguer, com um co-work, mas é assim, eu tenho um espaço para produção desses produtos, só que a questão é que é um espaço em que a pessoa, que é o meu pai, já não está em condições de passar uma declaração para me ceder. Ou seja, eu uso o espaço, não é? Mas o espaço é próprio do meu pai, está a perceber? Certo, só que o meu pai, neste momento, devido à idade, já não tem condições de me passar uma declaração,
ou seja, nesse caso seria mais seguro arrendar mesmo um espaço. Sim. Onde pudesse demonstrar que ali se produz. Pois, e na informação de produção tem mesmo que dizer onde é que faz isso. É a Isabel que está a falar, não é, Isabel? Porque é como disse, eu tenho efetivamente um espaço, mas devido à situação atual do meu pai, não consigo obter essa declaração. Pronto. É assim, eu não sei se neste caso, sendo uma pessoa não sei se está lá como inimputável, mas se calhar eu entrar em assuntos que não é muito da minha alçada. Mas imagine, se houver essa situação, haverá uma pessoa que esteja a gerir as coisas, os bens. Somos nós, mas ainda não fizemos as partilhas. Mas não está documentado, pois. A questão é isso, não havendo documentos, não é? Eu ponho no lugar de quem está a avaliar e é logo investigar com exato. Isso. Não é? Eu também daí a minha questão, é que não faz muito sentido, efetivamente. Ok, mais uma vez, obrigada. Isabel, deixa-me só dar-lhe uma nota importante, que eu sei que perguntou a questão do cowork. Imagino que até tenha sede num sítio. O que vai ser considerado é o local de produção. É o local, é o local de investimento, está bem? É o investimento, certo. Obrigada mais uma vez. Nada, Isabel, esteja à vontade. Portanto, em termos de 3, eu vou voltar só aqui a salientar, estava aqui a explicar, porque também mais importante é esta questão do recurso ao montante global parcial das prestações de desemprego. Uma nota que eu queria dar, isto é possível acumular, vocês podem até, como eu disse há um bocadinho, no momento da candidatura indicar que vão fazer esta antecipação e submeter o tal requerimento, e este valor já pode ser usado para os 15% de capital próprio, ok? Este valor é-vos atribuído para a vossa conta pessoal, ok? Portanto, enquanto promotor individual, vocês são comissários de prestações de desemprego e em vez de receberem o dinheiro mensalmente, vão recebê-lo todo uma vez. E este valor vocês podem sim depois incorporá-lo na empresa como capital social. Portanto, esta nota é importante que eu queria deixar, porque ao contrário do outro apoio, este aqui já pode ser para essa finalidade. Está bem? Depois, ainda é possível acumular com estes outros apoios, a medida de apoio à mobilidade geográfica no mercado de trabalho, a medida de emprego interior mais, portanto, são outros apoios mais específicos também do IFP. Este último aqui queria chamar a atenção, portanto, apoios à contratação é possível acumular, mas não para os destinatários promotores, porque esses já estão a receber aquele apoio, não é? Chamamos-lhe assim, não é um apoio à contratação, mas é um apoio à criação do próprio emprego e, portanto, não é acumulável com o estágio a ativar, o compromisso de emprego sustentável, que estão agora a candidaturas, ou estiveram, vão voltar a estar, portanto, e, portanto, deixar só esta nota de que é acumulável para pessoas que vocês vão contratar, mas não para os destinatários promotores. Deixar aqui uma nota que nada diz quanto às pessoas que vos vão dar majoração. Ok, imaginem aquela questão dos desempregados, que vos dão uma majoração de 2,5 no apoio ao investimento na parte do subsídio não reembolsável. A partir dessas pessoas, à partida e à chegada, porque nada diz que não é possível, poderão beneficiar do estágio a ativar e do compromisso de emprego sustentável, porque não, o que vocês estão a receber não é um apoio diretamente ao posto de trabalho, é uma mais-valia, um benefício por estarem a criar postos de trabalho para pessoas desempregadas. Bem? Portanto, não é uma acumulação não é uma duplicação de apoio. Está bem? Portanto, e aí sim é acumulável. Então, todas as outras acabam por ser medidas, estas iniciativas de natureza fiscal já não é do IFP, são apoios fiscais, portanto, tudo isso acaba por poder ser acumuláveis porque são para outros apoios ou para outros investimentos. Ok? Portanto, a nível de avaliação, isto que será priorizado. Os empregos qualificados, isto é de verificação direta. A parte dos projetos implementados no interior é de verificação direta. Aquela que poderá ser mais subjetiva é esta dos setores emergentes e inovadores. E claro, podemos aqui ajudar-vos a desenhar um projeto que tente ir de encontro a fatores de sustentabilidade, destas mais-valias todas, mas acabamos por não ter garantias daquilo que eles aqui vão encaixar ou não. Essa garantia não vos conseguimos dar. Está bem? Depois, a questão das obrigações do promotor. O início de atividade realmente pode ter iniciado atividade nos 180 dias imediatamente anteriores à apresentação de uma candidatura, com a ressalva de que, neste momento, já terão que ter este registro na plataforma de mapeamento do ecossistema da Tabela de Portugal. Portanto, quem já tem empresa criada tem já que anexar este documento na candidatura. Ou então, a empresa pode ter criada após a data da apresentação da candidatura, no limite até 30 dias após a notificação da decisão de aprovação. Portanto, vocês podem perfeitamente entregar a candidatura hoje e abrir a empresa amanhã, ok? Só vão ter que anexar esse comprovativo depois da aprovação. Ou então esperar pela aprovação e aí têm 30 dias para evidenciar que já constituíram a empresa. Depois têm também 12 meses para demonstrar que têm todos os licenciamentos e os requisitos legais para exercerem a vossa atividade. Não ter dívidas à segurança social e às finanças, aqui já
no caso de criarem uma empresa enquanto empresa, portanto, enquanto candidato, enquanto pessoa individual, não podem ter dívidas e depois continuar sem dívidas enquanto empresa que vão constituir. Depois, desde que legalmente exigido ter regime de contabilidade organizada, se não tiverem esses requisitos, podem não ter, sendo que nós temos sempre aqui apologistas de adotarem este regime, mas aí é uma questão opcional, é só porque imagina, esta questão da classe 4, da classe 6, de registrar o incentivo, contabilizar isso, se você não tem um regime organizado, acaba por não haver um sistema de contas que permite estes registros, contabilizações de capital próprio, não é? Quer dizer, acaba por não haver estes registros, mas eles permitem, portanto, vocês, os vossos contabilistas, poderão perfeitamente ver quem optar pelo regime simplificado, que formas é que vão ter de evidenciar todas estas situações para depois, nos 12 meses, demonstrarem que tudo isso foi cumprido e assegurado. O tal registro no mapeamento do ecossistema da Startup de Portugal, portanto tem então uns 12 meses para depois cumprir estas obrigações, e tal, a realização de todo o investimento e a criação de postos de trabalho também durante este período. Está bem? Portanto, estas são as obrigações imputáveis aos promotores, depois há a questão das garantias e tudo mais, há situações que poderão ser surgidas, pedidos de relatórios, mas isso já é algo que vai surgir depois da aprovação e no decorrer do projeto. Está bem? Portanto, estas são as principais informações que vos queríamos dar aqui desta medida. Chamar a atenção que as candidaturas estão a decorrer desde o dia 3 de abril. O formulário ficou realmente disponível no dia 3 de abril, não foi logo às 9 da manhã, mas foi quase. E na segunda-feira, final do dia, já ia na candidatura 67, não é? Portanto, na segunda-feira passada. Entretanto, temos que submeter outras, portanto, já devemos conseguir ter este número. Porque é engraçado? Porque gera logo um número. Quando vocês têm o número de registro de candidatura, que é as candidaturas que foram iniciadas e registadas e estão em preenchimento, e depois quando submetem, tem lá o código da operação para perceber, aquilo é um número, depois é EM, qualquer coisa. Portanto, dá para perceberem qual é que é o número de candidaturas que já foram submetidas. Portanto, são 20 milhões, não é assim tanto dinheiro quanto isso. O dinheiro poderá vir a ser, a atuação poderá ser reforçada, mas não temos garantias que isso vai acontecer, portanto tanto poderá acontecer como não. E portanto o que nós queríamos chamar a atenção é que realmente a medida é boa, o apoio é bom, não é adquirido, portanto tem que ser projetos bem pensados, bem estruturados, tentar bater naqueles setores, naquelas 3 prioridades. Isso era o ideal, não significa que os outros sejam excluídos, mas aqueles serão priorizados, temos de ter essa consciência, temos de ter essa alerta. E pronto, eventuais questões que ainda tenham, estou cá disponível para vos ajudar a esclarecer dentro daquilo que eu sou. Eu ainda tenho uma questão. Só uma questão rápida? Sim? A partir do momento, essas tais candidaturas que já deram entrada, existe depois de dar entrada algum prazo em que... Existe um prazo para resposta de 45 dias. 45 dias seguidos. Eu confundo sempre com os vouchers que tiveram aberto o mês passado, também tinham um prazo muito parecido. 45 dias. Tenho sempre a ressalva que eles podem depois vir, por exemplo, nos vouchers aconteceu isso, eles diziam que era 40 dias úteis e vi agora dizer que afinal já são 90. Portanto, podem depois vir a alargar este prazo, mas realmente há um prazo estabelecido e é de 45 dias corridos. Mas no decorrer desse prazo eles podem fazer questões e podem fazer pedidos de esclarecimentos, ou é só no fim desse prazo é que eles dizem, olha, afinal falta isto? À partida deverá ser no decorrer, porque se eles têm até esse dia para analisar, não é? Portanto, eles vão ter que pegar nos projetos antes e, eventualmente, detectando as questões que eles têm, eles mandam logo, até porque cada vez que eles pedem esclarecimentos, suspende o prazo de análise, portanto, em 10 dias úteis, para o tempo do promotor responder às questões que eles estão a colocar. Telma, diga. Tenho uma questão. No Sim. caso do financiamento, se por acaso as empresas que foram constituídas nos últimos 180 dias, se já fizeram algum pedido de financiamento, se isso é impeditivo, ou seja, se não dá para usar os 45% de apoio que esta medida tem para amortizar esse empréstimo, por exemplo. Não, porque quem fez este empréstimo foi o banco, não é? E este vem do IFP, são entidades diferentes. Mas, ou seja, o investimento que foi feito, se já tem um empréstimo, não é? Não poderá ser apoiado pelo IFP e esse dinheiro ser usado para amortizar o do banco. Pois, não. Não podem, porque aí o investimento era pagar o crédito e isso não é elegível. Ou seja, a minha situação aqui é, como é que eles vão saber que eles estão a pagar ao banco, não é? Estou aqui a passar alto. Vocês vão ter mapa de investimentos, não é? Estou aqui a passar alto, não é? Vocês vão ter mapa de investimentos, não é? E foram pedir o financiamento ao banco. Entrou, foi contabilizado o financiamento, não é?
Vocês depois vão pagar as despesas, o que vocês vão ter que evidenciar é que executaram, têm despesa, contabilização e pagamento da fatura. Percebem? Não está lá a dizer que vão pagar aquela prestação ao banco. Portanto, à partida não há... Percebe o que eu estou a dizer, Natália? O Natália é o que me está a dizer a mim, ou seja, na prática o promotor o que vai fazer é já pedir um empréstimo, portanto vou pagar nesse dinheiro para amortizar o empréstimo, certo? Mas na prática está a pagar faturas de investimento. Sim, é um investimento, está-se a pagar um investimento, era esse o objetivo. Pois, ou seja, o que vocês vão ter ao fim de 12 meses é faturas, pagamentos aos fornecedores, tratos bancários, tudo ok. Portanto, à partida não é uma sobreposição. Percebe o que eu estou a dizer, Natália? Sim. Vai aparecer lá o financiamento bancário no balanço, mas não está claro que é para aquele investimento. Não é um leasing, por exemplo, de uma máquina, pois não? Não. Pois, é um empréstimo ao investimento, não sei. Pronto. Até pode ser usado, por exemplo, para pagar salários, para pagar o IVA, não é? Porque o IVA não é uma despesa elegível, os salários também não. Portanto, esse empréstimo pode ser implementado ou utilizado para uma série de outras situações que não o investimento elegível no âmbito do projeto. Exato, ok, já percebi. Tá bem? Obrigada. Nada, Natal. Por favor, eu tenho uma dúvida, Thelma, que é Naya, tudo bem? Olá, Naya, tudo bem consigo? Tudo bem. Thelma, a minha dúvida é o seguinte, no meu segmento, o subgênero é masculino, certo? Então, eu vou abrir a empresa junto com meu esposo. Então, ele pode entrar como promotor principal, sim? Está inscrito no Centro de Emprego, Naya? Tá a se inscrever agora, nesse exato momento. E vai ter salário depois? O principal? Sim. Não sei. Porque para ser destinatário principal tem que estar inscrito no Centro de Emprego e criar o seu posto de trabalho. Ah, tá. Então vai ter, não é? Tem que ter. E aí a minha dúvida é o seguinte, se eu entro como destinatária promotora ou se eu entro como funcionária, como é que... Pode entrar das duas situações. O seu marido pode ter 51 e a Naya 49 e ser na mesma destinatária promotora do programa. E posso colocar, aí para a viabilidade eu coloco o meu salário dele, é isso? Exatamente. São dois promotores destinatários que estão a criar o próprio emprego. O dele até pode ser em regime de part-time. Não estou a dizer que tem que ser, estou a dizer que até pode ser, ok, Naya? E são os dois elegíveis para a medida, recebem os dois o prémio e o seu marido masculino cumpre os requisitos de género subrepresentado. Sim. E a questão do salário entra só na viabilidade, não tem nenhum tipo de apoio. Não. A única situação é que vai ter aquele apoio à questão do próprio emprego, não é? Dos 7.200 euros, então, mas para efeitos de financiamento não são financiados os salários, não. Tá. É isso que eu não consegui entender. Esse valor de 7.200, então entraria para o meu caso, por exemplo? Ou entra para os dois? Todo o destinatário promotor, toda a pessoa que esteja inscrita no Centro de Emprego e que vá ter salário, criar o seu posto de trabalho, porque senão não é destinatário promotor, não é? A tempo completo ou parcial, recebe este apoio, que pode ser por inteiro ou proporcional se for um tempo parcial. Certo, está bem, está ótimo. Está bem, Naya? Nada, alguma coisa diga. Thelma, relativamente a esse apoio da criação do próprio emprego, há bocado disse que esse valor pode ir para capital. Não pode ir para capital. Não pode? Não pode. O que pode é a antecipação das prestações de desemprego. Pois é, sim, é esse. O das prestações, exatamente. Este valor a empresa pode utilizar como capital. Pode, ou seja, o que estamos a fazer é, imagina, tem um apoio, um total de investimento de 100.000 euros. 85 vem de um apoio. Vai ter que colocar 15.000 do seu bolso e tem a haver de prestações 10.000. Vamos dizer que vai cumprir os 15%. No momento de preencher o formulário, vamos lá pôr o pisco que quer antecipar as prestações de desemprego, submetemos o seu requerimento. Na ata de aprovação, eles vão dizer qual é que é o valor, porque eles calculam aquilo ao dia, no momento em que é aprovado, calculam o valor que tem a receber, e a seguir é transferido para a sua conta. É a Carolina que está a falar, não é? Sim. É transferido para a sua conta pessoal, Carolina. Portanto, depois pega nesse dinheiro e incorpora na empresa como capital próprio. Mais o que tiver que colocar eventualmente. Ok. Obrigada. Nada. Mais dúvidas? Temos aqui uma questão, aqui do Pedro Silva, relativamente se existe algum entrave
Acabei de falar. Esperem lá que estamos aqui a tentar falar, mas já é. E estão aqui as colegas de ir ao chat, mas isto está cheio e eu não consigo encontrar a questão. É cá para cima, tem que ir cá para cima. Não, tem que ir cá para baixo. Esperem lá, que eu vou tirar aqui o microfone. Onde é que tu estás? Pronto, estavam aqui a dizer cá no chat, tanto abrir para aqui o chat, perdi, as pessoas já estão aqui, já voltaram. Estão aqui a dizer, que o Pedro colocou uma questão, se poderá adquirir outro espaço sobre um projeto que foi apoiado por fundos comunitários. Pronto, quando estamos a falar aqui, quanto ao outro espaço, eles não são claros nesta situação, mas quando estamos a falar da venda de equipamento usado, poderá ser aqui equiparado. Eles dizem que o fornecedor tem que, primeiro, ter capacidade para vender esses equipamentos usados. Ok, aqui no espaço não se aplica porque é um espaço no estabelecimento, mas que tem que haver uma declaração que diz que aqueles investimentos não foram apoiados por fundos comunitários. Portanto, leva-me a crer que no espaço isto poderá também ser aplicado. Portanto, e não poder aqui haver espaço de investimentos que foram apoiados por outros fins, porque aqui pode ser considerado um duplo financiamento, porque foram aprovados antes, foram apoiados antes e vão agora voltar a ser apoiados por fundos comunitários. Portanto, eu diria que não é possível. Tem uma outra dúvida. Em relação ao meu projeto, o local de funcionamento seria a minha casa. E eu lembro que no workshop que a gente participou, você falou bastante sobre essa situação do escritório sem casa, e até eu prevejo também dentro do projeto eu vou adquirir um espaço, como se fosse um abrigo de jardim, para colocar estoque de material e eventual equipamento que eu venha a adquirir. E como é que fica isso? Eu lembro que você falou sobre isso, mas não lembro direitinho os detalhes. Pronto, é assim, se não houver nenhum requisito legal à atividade que vai desenvolver, não é? Por exemplo, se for uma atividade de restauração, tem que ter a questão do HACCP, até não sei se recordo, o meu colega estava no workshop, também referiu isso, que o IFP, ela ia antecipar as pessoas, disseram que, tendo em conta que ela tem que ter um requisito HACCP em casa, não lhe iam dar aquele requisito, ou isso é preciso adaptar, e por isso, ou seja, se não houver nenhum requisito legal que se imponha superiormente a isto, não há problema da sede, por exemplo, ser em casa. E o local de investimento ser em casa. Agora, por exemplo, imagino que vamos também em casa e vou precisar de obras, aí já é diferente, percebe? Porque não vou financiar obras em casa para ter ali um local, ou seja, normalmente em casa é quando eu não careço de ter espaço aberto ao público e, portanto, não preciso de ter ali grande investimento a esse nível, e, portanto, só preciso do local onde tenho que ter os documentos da empresa, onde vou estar a organizar a parte administrativa, e aí pode perfeitamente ser um espaço em casa, ou na casa de alguém em que lhe ceda uma pequena parte, percebe? Isso não há problema. Mas não vem nenhum requisito legal acima disso. Tá, mas no caso de equipamento e de adquirir um espaço para estoque, também você acha que não tem problema? Mas o que me diz quando adquirir um espaço para pôr em casa, é isso? Uma espécie de um contentor? Sim, sim. Pois, porque aí, quando estamos a falar de armazenar, vocês deviam ter uma licença de armazém. E aí em casa não vai conseguir ter essa licença, Naia. Ah, entendi. Para equipamento, assim, também como forno de alta temperatura? Por exemplo, quando é um espaço aberto ao público, isto eu falo, tem que ter, não é para o projeto. O projeto não diz o que é que eles têm que ter. Diz que eles têm que ter os licenciamentos obrigatórios por lei, não é? Pronto, legalmente. E quando estão a falar de armazém, a partir tem que ter uma licença de armazém. E em casa, à partida, até podem dizer outra coisa no município, não é? O que eu aconselho aí é ir ao município informar-se, mas à partida não conseguirá ter, não é? Quando é aberto ao público, sei que tem que ter licença de serviço, ou quando é um restaurante tem que ter licença de restauração, portanto há uma série de licenciamentos que têm que cumprir. Nesse caso, para armazenar estoque, eu penso que teria que ter uma licença de armazém. A nível legal, está bem, Naia? Porque se for a nível legal assim, para o projeto é o que tem que ter. Se disserem que não, então para o projeto também não vai ter que ter, porque não se sobrepõe à lei a esse nível. Tá bem, tá, obrigada. Está bem? Nada. Mais questões?
Está tudo controlado no chat? Pronto, a colega também está ali a responder a questões e se nós desligarmos a chamada ela não vai conseguir responder, por isso vamos esperar que ela responda. Se entretanto alguém quiser colocar alguma questão, podem fazê-lo. Está aqui, eu disse que ia deixar o e-mail e não deixava e-mail nenhum. Portanto, está aí o e-mail dos projetos, portanto temos acesso, quer eu, quer a Cláudia, e este contacto telefónico é o meu direto. Portanto, situações que vocês queiram, enquadramento mais personalizado do vosso projeto em concreto, alguma questão não tenha ficado tão esclarecida, tendo em conta aquela dos 180 dias, que vamos tentar esclarecer por escrito para depois responder-vos com mais certeza, estejam à vontade, podem-nos mandar algum e-mail ou ligar, ou pelo WhatsApp, também utilizamos o WhatsApp, por isso estejam à vontade. Identifiquem só que estiveram no webinar, está bem? Para nós depois nos situarmos. E estamos cá para ajudar no que for preciso, está bem? Nós temos pedido às pessoas para não contarem muito com o 31 de dezembro. Está bem? Eu não sei se vai fechar para a semana, se vai fechar daqui a 2 semanas. Não me acredito que pode ser daqui para a semana, pronto. Mas também não estou muito confiante que vai estar até 31 de dezembro. Pronto, só para terem isso em conta também, tá bem? Se realmente for algo que vocês tenham interesse e que queiram avançar, desde que tenham também os requisitos todos e que realmente seja um projeto já estruturado e pensado, tentem ver isso nos próximos tempos. A Cláudia, está-me ali a ler uma questão à Cláudia, só um minutinho. Não. Foi a Liliane? Liliane, acho que houve ali uma questão se a remuneração da pessoa que vai criar o posto de trabalho tinha que ser de 15 vezes o valor do IAS. Não. O 15 vezes do valor do IAS é um apoio à criação do próprio emprego. A remuneração pode ser do ordenado mínimo a 1.000, 1.500, desde que o vosso estudo financeiro vos permita suportar esse ordenado, está bem? Não tem limite máximo e o limite mínimo é a remuneração mínima garantida, né? Que é o ordenado mínimo nacional. Mais questões? Uma outra coisa, como é que funciona esse acompanhamento nesse 1 ano que a gente tem para mostrar tudo que foi comprado, que foi adquirido, a viabilidade, como é que é feito esse acompanhamento? Pronto, nós isto não temos, a partir de quando vier a contratualização, o termo, não é que isso vai estar mais definido. Aquilo que nós temos visto, de alguns documentos que fomos consultando e teatros de acompanhamento e tudo mais, é que vão ser precisos preencher relatórios intermédios e relatório final. Portanto, é a partir desse relatório que vocês vão ter que evidenciar e executar, ter a fatura, o comprovativo de pagamento e tudo mais, e a contabilização. Mas isso, depois, como era, por exemplo, no Investe Jovem, vocês vão ter um gestor atribuído, um gestor de projeto atribuído, não é? Portanto, e ele vai fazer essa comunicação convosco. Pelo menos no Investe Jovem era assim que se processava. Ok, obrigada. Nada. Só mais uma questão. Relativamente na aquisição do espaço para exercer alguma atividade, existe alguma senão? Aquisição? Aquisição, sim, há 2 hipóteses. A aquisição não é elegível. Não é elegível. Ou seja, caso seja arrendar, isso é válido. As rendas não são elegíveis. É válido, mas não lhe vão financiar as rendas. Não é uma despesa elegível. Então não conta com despesa, ok. Quanto muito poderá, lá está com aquele prémio, com o fundo de maneio, diretamente como despesa não entra. Ok. Está bem? Obrigada. Pronto, eu acho que estamos aqui um bocadinho em cima da hora. Queria só que os colegas deixassem no chat as coisas respondidas. Quer dizer, eu se calhar consigo ajudar a responder, não é? Pronto. Colegas, estamos só aqui a dizer mais a última questão. Possível desenvolver a questão das entidades de acompanhamento? Pois, entidades de acompanhamento, nós não somos uma dessas entidades de acompanhamento. Não é obrigatório. Portanto, vocês quando vão iniciar, vocês iniciam a candidatura, fazem o registro do promotor no site do Empreende 21. A partir do momento em que tem o registro do promotor, começam a candidatura e dá-vos logo um alerta a perguntar se vocês vão requerer o apoio prévio. Portanto, uma entidade de acompanhamento. Vocês podem pôr que sim, ou mais tarde, podem pedir depois, ou não. Portanto, se vocês puderem mais tarde, vocês submetem a candidatura na mesma, não têm que identificar nenhuma entidade de acompanhamento, nem têm que estar relacionados com nenhuma. Vocês
por norma se tivessem, portanto iriam ter que, nós não simulámos nenhuma, não preenchemos nenhuma, porque nós não somos estados de acompanhamento, não sabemos o que é que vai perguntar depois do formulário. Mas o que nos disseram, até num workshop, uns clientes nossos que nos disseram, num workshop que assistiu no IFP, que aquilo ia gerar um documento, que a outra entidade ia ser uma notificação de que vocês identificaram a unidade de acompanhamento, eles tinham que imprimir um documento, assinar e enviar, ou seja, se anexavam na candidatura. Portanto, mas não é obrigatório que assim seja, portanto, nós já submetemos imensas candidaturas e não somos entidade acreditada nem para acompanhamento, está bem? Portanto, e vocês podem pedir depois esse acompanhamento a posteriori, ok? Portanto, mas não é obrigatório que tenham que o ter. É preciso esperar para o business plan. Leandro perguntou se era preciso esperar pelo business plan para a candidatura. Sim, tem que evidenciar demonstrações financeiras a 5 anos, quer a demonstração de resultados, quer o balanço. Portanto, sem ter essa parte financeira elaborada, não vai conseguir responder a esses pontos. Está bem? Pronto, nós ainda estamos aqui em cima do prazo. Tem aqui os nossos contactos, está bem? Portanto, alguma dúvida que tenha ficado por esclarecer ou não tão clara, estejam à vontade. Espero que tenha sido útil, que tenha tido informação pertinente. Pronto, da nossa parte, resta-nos agradecer a vossa participação e pronto, e estar disponíveis para ajudar naquilo que pudermos e que conseguimos. Está bem? Obrigado. Muito obrigada a todos.